Aleluia. O Senhor é poderoso, amém, queridos? Ele é o nosso rei, o leão da tribo de Judá, amém? O nosso general. Aleluia. Pessoal, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de 1 Samuel, capítulo 17. O tema dessa palavra é diga sim. A gente tem vivido dias assim muito confusos, né? Muito complicados, muito inesperados. Eu não sei nem, tem tanto adjetivo que a gente pode usar para descrever, né? Que dias são esses? Mas nessa semana eu parei e falei, Deus, o que está acontecendo? Eu não sei se vocês têm esse questionamento às vezes, né? E eu espero que não seja só eu, mas eu acho que não é, não. E eu falei, Deus, o que está acontecendo? O que vem pela frente? Parece que não anda, não melhora, parece que a gente se esforça e não vê o quadro mudando, o quadro melhorando. E eu fiquei perguntando para Deus, Deus, o que o Senhor espera da igreja? O que o Senhor espera de mim? O que vem aí pela frente? Sabe, queridos, Deus está fazendo alguma coisa. A igreja está orando, nós estamos orando, né? E Deus, Ele ouve as nossas orações e Ele está atento às nossas orações. E ainda acima, né, do que nós oramos, Deus tem os planos dele que são infalíveis. E nós vemos esse quadro, né, que nós temos vivido, um quadro de luto para algumas pessoas, né, de lutas para algumas pessoas, muitos desesperados, ansiosos. E Deus é maior do que tudo isso, amém, queridos? No livro de 1 Samuel, capítulo 17, nós vemos também um quadro aqui. Eu achei muito interessante quando o Elton, essas semanas para trás, ele usou essa expressão, né, que a impressão que dá é que Araguari está sitiada por esse vírus, né? E a impressão que nós temos mesmo. E nós vemos aqui no livro de 1 Samuel, né, Israel não estava dentro da cidade em si, mas eles estavam, de certa forma, sitiados pelos filisteus. Eles estavam, né, ali travados pelos filisteus. E estavam ali um exército de frente para o outro, né? E os filisteus estavam metendo medo no povo de Israel. Vamos ler ali do versículo 1 ao versículo 11, para a gente ver esse quadro geral ali. Os filisteus juntaram forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Vou fazer uma pausa aqui. Você que está em casa, é importante às vezes você pegar a sua Bíblia para seguir com a gente. O André está colocando aí também, né? Ótimo, beleza. Versículo 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura, e ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas ele usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com a lançadeira do tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos, só a ponta da lança dele, e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. E Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer
e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar comigo, sozinho. E ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Querido, Saul era bem assim, covarde, né? Porque ele tinha 2,90 metros de altura, o escudeiro ia à frente dele, ele queria que alguém fosse lutar com ele sozinho, mas tudo bem. Fechou parênteses aqui. Esse era o quadro geral que Israel estava vivendo. E como eu falei com vocês, né, eu achei interessante quando o Elton usou essa expressão, né, de que nós temos a impressão de que essa pandemia fica nos sitiando, porque às vezes nós nos vemos nesse tipo de situação. E nós vamos aprender aqui com Davi, porque Davi, ele foi uma pessoa que inverteu esse quadro. Israel estava assim num quadro de muito aperto, eles não sabiam o que fazer, eles estavam com medo, e Davi inverte isso. Como é que ele fez isso? Eu vou fazer o seguinte, nós vamos lendo os versículos pausadamente e comentando os passos, as atitudes que Davi teve e que me chamaram a atenção aqui. Vamos lá, a partir do versículo 17. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles e veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha, esperei um pouquinho que saiu aqui, em que o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. E Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Então, versículo 22, Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Queridos, no versículo 22, aqui é o nosso primeiro ponto, disposição. Ele correu para a linha de batalha, amém? E eu creio que nesses dias Deus te chama para correr para a linha de batalha. Sabe, queridos, Davi não era um guerreiro. Ele ainda não tinha idade para ser um guerreiro como seus irmãos tinham. Mas ele já era um guerreiro no seu coração, amém? E ele escolheu não se omitir, ele escolheu não fugir. Ele escolheu ser o soldado que Deus precisava ali naquele momento. E eu quero te dizer que Deus pode te usar, ainda que você não seja o líder, denominado líder, às vezes você não é o pastor da igreja, mas Deus quer te usar, amém? Vamos lá para o versículo 23 agora, o nosso segundo ponto. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Queridos, Davi ouviu. Para a perdição de Golias, Davi ouviu. E aqui eu quero falar para você de percepção. É o nosso segundo ponto. Nós precisamos estar atentos, perceptivos. Davi, ele não ouviu simplesmente como todos os outros soldados estavam ouvindo. Ele conseguiu ouvir a afronta de Golias com ouvidos espirituais. Por que eu falo isso? Porque a gente vai ver mais para frente, ele fala, quem que é esse cara para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então, a gente vê que ele tinha uma percepção espiritual do que estava acontecendo ali. Amém? E versículo 24 a 26. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. E os israelitas diziam entre si, fala comigo, medo, pode falar, medo. E os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel, e o rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai.
E Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Amém? Então Saul, gente, como rei, ele estava desesperado. Ele até ofereceu a filha dele em casamento para o cara que tivesse coragem de ir lá lutar contra Golias. Ele estava desesperado, porque ele mesmo não tinha coragem de ir. E eu não sei se vocês lembram, quando Saul foi ungido, vocês lembram que ele era alto? Né? Ele se destacava entre as pessoas. Saul era uma pessoa alta, né? Mas ele não teve coragem também, e seus soldados não tiveram coragem também. E ali, nesse ponto, eu quero colocar nesse ponto, né, que Davi, ele se informou. Ele se muniu de informações. E nós precisamos, sim, ter informações. Nós precisamos estar informados das coisas que têm acontecido, do que Deus quer fazer nesses dias, do que Deus quer falar conosco. Amém? Nós temos que nos informar da palavra de Deus, o que a palavra de Deus tem para nos ensinar, as promessas e tudo. E nós temos que nos informar das estratégias, de tudo que tem acontecido. Agora, o mais importante, eu acho, é a gente pensar o que nós estamos fazendo com as informações que a gente tem ouvido. Será que elas têm gerado medo no seu coração? Porque os soldados, eles tiveram medo. Eles tinham todas essas informações e eles estavam com medo. Será que essas informações têm te feito fugir, te feito esconder? O que esse tanto de informação que você tem buscado tem trazido no seu coração e tem trazido nas suas atitudes? Porque Davi, ele não teve essa atitude. Ele ouviu os planos, as estratégias, mas ele não teve medo. Amém? Versículo 26 ainda. Ele fala, né, quem é esse filisteu incircunciso, né, para desafiar o exército do Deus vivo? E aí depois ele pergunta de novo, né, o que Golias estava falando, né, o que esse louco está fazendo? Ele está desafiando os exércitos. Engraçado que ele não fala o exército, né, de Israel, ele fala os exércitos do Deus vivo, porque Davi, ele sabia o que Deus podia fazer. Ele sabia quem que era o comandante de Israel, né? Então Davi aqui, queridos, ponto 4 é posicionar-se. Davi se posicionou de um lado. E você precisa se posicionar de um lado, querido. Ou você é crente ou você não é. Ou você ora ou você não ora. Ou você crê ou você não crê. Com Deus não tem meio termo. Nós precisamos nos posicionar como servos de Deus. A atitude de Davi aqui, né, depois a gente vai continuar lendo aqui que ele teve uma conversinha com o irmão dele, né? Mas antes disso, a gente vê que esse posicionamento dele, né, não foi um posicionamento por vaidade humana, por orgulho pessoal. Ele não falou assim, ó, quem que é esse cara para desafiar o exército do meu país? Quem que é esse cara para vir? Está louco, né? Ele não sabe quem eu sou, não. Ele não foi por orgulho pessoal, não foi por vaidade pessoal. Não foi para pular etapas, porque se vocês forem lá no capítulo 16, Davi já tinha sido ungido por Samuel para ser rei de Israel. E ele poderia pensar, essa é a minha oportunidade de me tornar rei de Israel. Não é? Eu sou ungido, Deus já falou que eu vou ser rei. Então, chegou meu dia, chegou minha vez. Mas não foi na intenção de pular etapas que Davi se posicionou. E aqui eu quero também falar uma questão sobre isso, né? É que muitas vezes nós vemos pessoas que querem pular etapas na sua vida ministerial, até profissional, né? Na sua vida como um todo. Quer pular etapas para arrumar uma maneira, né? Você faz um arranjo ali para arrumar uma maneira de ser reconhecido,
uma maneira de ser descoberto pelas pessoas. E isso, querido, com certeza vai fazer você pular alguns degraus. Às vezes você vai chegar lá, mas você vai cair de lá também muito rápido. Porque se você for reconhecido por homens dessa forma, sem ser reconhecido por Deus antes, isso vai destruir você. Os próprios homens que te reconhecem, que te colocam em certas posições, vão destruir você. Deus é aquele que levanta, amém? E na hora certa. Então, cuidado, né, com a sua motivação. A motivação de Davi aqui, ao se posicionar, foi: quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Essa era a motivação de Davi. E eu te pergunto, qual que é a sua motivação? Qual é a minha motivação nesses dias para se posicionar de alguma forma? Muitas vezes a gente se posiciona de forma política, de forma cultural, porque é assim, você tem 1001 argumentos, mas qual que é a sua motivação para fazer isso? O que é que Deus espera de você nesses dias? O que Deus espera de você? O que Deus quer que você faça? Versículo 28 a 30. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que foi que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? E ele então se virou para o outro lado e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Então aqui o ponto, 5 é: ignorou o caia na real. Davi, ele ignorou o caia na real que o irmão dele queria falar para ele. O irmão falou: meu filho, cai na real. Você é um pastorzinho de poucas ovelhas. Com quem que você deixou aquelas ovelhas? Tipo assim, quem é você para estar aqui na batalha? O que você está fazendo aqui, meu filho? Você é menino ainda. E Davi ignorou aquilo. E eu achei tão interessante isso, porque o diabo, ele usa muitas pessoas, principalmente pessoas próximas a nós, para tentar nos desanimar, para tentar baixar a nossa bola. E sabe, queridos, o mais interessante disso é que Deus permite. Deus permite muitas vezes situações assim para nos quebrar, para quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa vaidade, para nos moldar, para moldar a motivação do nosso coração. Então, eu quero te dizer, não dê espaço. O que Davi fez? Ele ignorou. Ele poderia começar uma briga ali com o irmão dele, começar a discutir com o irmão dele, começar a lançar umas verdades, para o irmão dele também. Podia se impor ali contra o irmão dele. Cara, você é covarde demais, você é soldado. Ele podia falar isso. Mas o que ele fez? Ele ignorou, virou para o outro lado e continuou no propósito dele. E eu quero te dizer que muitas vezes o que nós temos que fazer é deixar para lá. Let it go. Deixa para lá. Sabe? Porque senão você vai entulhando o seu coração de mágoas, você vai entulhando o seu coração de ressentimento, raiva, desânimo. Eu ouvi uma frase, no Google eu procurei de quem que era essa frase, estava lá, Elizabeth Kenny ou da Luísa Trajano. Eu tinha ouvido da Luísa Trajano. O que te irrita, te domina. Eu achei tão interessante essa frase, porque é assim que é. Quando você fica irritado com uma situação ou com uma pessoa, aquilo te domina. Parece que sua mente não consegue pensar outra coisa, você não consegue falar outra coisa, você fica dominado por aquilo ali. E nós precisamos deixar passar muita coisa, querido, que está roubando de nós o foco do que é que nós precisamos fazer. Amém? Então, não dê espaço no seu coração para esse tipo de coisa. Eu coloquei aqui, se você ficar focado em ser descoberto e reconhecido pelos homens, você não permitirá que Deus desenvolva você. Então, vai deixando Deus te quebrar. Vai deixando Deus te quebrar. Davi aqui, querido, ele não se importou com a reputação dele, porque os soldados que estavam ao redor ouviram o que o irmão dele falou para ele. Mas ele não se importou com isso. Então, deixa Deus te quebrar. Amém? Deixa Deus moldar a sua vida. Deixa
você não precisa se exaltar, amém? Muitas vezes é melhor você ignorar mesmo. O versículo 31 e 32, Davi aqui, ele se apresenta ao rei. As palavras de Davi, 31, chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. E Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará com ele. Então ele disse, o teu servo, ele se colocou como servo de Saul. E ele falou, eu irei e lutarei com ele. Ninguém precisa ficar com medo. Pode deixar. Pensa, gente, um menino sem armadura, sem treinamento, chega para o rei e fala, não precisa preocupar, eu vou lá e vou lutar. Ninguém precisa ficar com medo mais. Engraçado, né? Sabe o que eu quero apontar aqui? Que ele chamou para si a responsabilidade. Eu vejo assim que os jovens, né, as pessoas mais novas, elas têm essa ousadia, né? Não tem tanto medo de fazer as coisas. E Deus quer te usar, querido. Deus quer te usar nessa força sua. Né? A palavra de Deus fala, né? Jovens, eu vos chamei porque vocês são fortes. O jovem, ele é ousado, ele não tem temor de muita coisa. Mas o jovem precisa aprender uma coisa que Davi já sabia. Ele se apresentou ao rei. Ele se submeteu à autoridade. Apesar dele chamar a responsabilidade para si, ele não foi lá fazer de qualquer forma. Ele foi lá no rei e se apresentou a ele. O servo é assim. Amém, querido? O servo se dispõe e ele se submete à autoridade. Versículos 32 a 37 agora. Nós vamos ver aqui, né, a convicção que Davi tinha. 32, vamos lá. Não, 32 eu já li, desculpa. 34. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Ah, não, desculpa, é o 33, eu pulei aqui. Saul disse, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade dele. E Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele e dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará também das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor seja com você. Queridos, eu acho tão interessante isso aqui, porque ele tinha muita convicção, mas a convicção dele não era infundada, ele não era louco. Davi não era uma pessoa fora da realidade. A convicção dele vinha das experiências que ele tinha com Deus, das experiências que ele tinha no dia a dia dele. Você não pode dar para ninguém aquilo que você não tem. Você não pode tentar ser aquilo que você não é. E Davi aqui, ele não estava tentando ser alguém que ele não era. Ele já era um guerreiro, só que ninguém sabia. E outra coisa é que nós não nos tornamos alguém da noite para o dia. Você não se torna um guerreiro da noite para o dia. Você não se torna, né, pessoa que você quer se tornar só porque o pastor foi lá e impôs as mãos sobre você. Isso é um dos passos. Amém? Deus já estava desenvolvendo Davi ali no campo, ó, há muito tempo. Há muito tempo. E por isso que Davi era tão convicto. Amém? Então, não tente ser o que você não é. Mas fique atento, né, naquilo que Deus já está fazendo na sua vida. Comece a perceber, comece a enxergar as vitórias que Deus já tem te dado. Amém? Seja convicto naquilo que você já tem vivido com Deus. Porque a hora que chegar o momento de você enfrentar algo parecido, às vezes num grau um pouco maior como foi aqui, né, você já vai estar preparado. Amém?
Agora vamos falar da clareza da identidade que Davi tinha, versículos 38 a 40. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica e colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, eu não consigo andar com isso porque eu não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Davi, querido, o que ele era? Pastor. E o que ele pegou? O cajado dele, pedrinha e o alforje. Ele sabia quem ele era. Ele não ficou tentando ser aquilo que ele não era. Ele sabia quem ele era por dentro e ele sabia do que ele seria capaz de fazer se Deus fosse à frente dele. Ele não tinha dúvida disso. Então, assim, uma coisa que eu acho interessante é que nesse ponto aqui a gente também vê a motivação de Davi. Porque se Davi tivesse a motivação de se engrandecer, de se mostrar, ele ia fazer exigência. Não, vocês vão ter que arrumar uma espada que eu consigo carregar. Vocês vão ter que trazer para mim uma armadura do meu tamanho. Porque eu não posso ir lá lutar desse jeito. O cara vai rir de mim. O ponto aqui é, o servo não fica fazendo exigências. Davi, ele tinha se colocado como servo de Saul. Ele falou, teu servo irá lutar contra ele, servo de Deus. E ele não ficou fazendo exigências, não. Ele sabia que Deus já tinha descoberto ele lá no campo, ó, há muito tempo atrás. Sabe, nós não precisamos, na verdade, ser descobertos por Deus, porque Ele já nos criou. Ele já conhece você, Ele já me conhece. Amém? Então você não precisa assim ficar fazendo todo o esforço do mundo para provar quem você é. Deus já te conhece. Amém? Seja quem você é na presença de Deus, seja quem você é na casa de Deus, na igreja, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa principalmente. Seja quem você é e deixa Deus trabalhar a sua vida. A gente não precisa de um holofote sobre a gente. Isso faz mal. Porque às vezes, quando o holofote começa a brilhar demais sobre uma pessoa, às vezes essa luz se torna muito maior do que a luz de Jesus que sai dele. E isso destrói uma pessoa. Então nós não precisamos de holofote sobre as nossas vidas. Amém? Precisamos ter clareza da nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. E é Ele quem luta por nós. É isso que a gente cantou, né? A batalha pertence ao Senhor. Ele é o nosso papai. Amém? Versículos 41 a 47. Nós vamos falar aqui da unção e da coragem perante a afronta e o desprezo. 41. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência. E fez pouco caso dele. Versículo 43. E ele disse a Davi, por acaso eu sou um cão para você vir contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. E disse, vem aqui e eu vou dar a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. 45. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, em nome dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E hoje mesmo eu darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amém? Aleluia. Queridos, isso aqui, Davi falou, ungido pelo Senhor. As palavras de unção, né, na nossa boca, elas saem como palavras certeiras, né? A unção, ela despedaça jugo. Como é que ele fala um negócio desse aqui, assim, querido? Ele falou com tanta autoridade,
diante assim no mesmo momento que ele foi desafiado, que ele foi desprezado por um gigante que estava na frente dele, ele era ungido de Deus, ele estava debaixo de uma unção do Espírito Santo ali naquele momento. A unção, queridos, nos capacita a fazer coisas que nós naturalmente não fazemos, que nós não conseguimos fazer. A unção, ela coloca o nosso foco no Senhor e aquelas circunstâncias parecem não existir. O que nós precisamos em momentos de luta, luta que nos enfraquece, que nos faz parecer muito pequenos, é da unção de Deus para prosseguir. Amém? É ela que nos capacita a ir. E como é que eu consigo essa unção? A unção ela é gerada no secreto com Deus. A unção ela é gerada, ela é desenvolvida em nós à medida que a imagem de Deus é gerada em nós e nós somos transformados. E a unção vai sendo gerada dentro de nós. Como é que você extrai o azeite da azeitona? Espremendo. Como é que você extrai o vinho da uva? Espremendo. Então deixa Deus te pisar, deixa Deus te quebrar. Deixa Deus destruir o homem carnal dentro de você. Nós precisamos disso, Deus. Que o Senhor quebre a nossa vaidade, que o Senhor quebre, Deus, tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo que nos fazem cegos ao Teu propósito. Nós precisamos que o Senhor destrua isso dentro de nós e extraia de nós, Deus, aquilo que o Senhor nos criou para ser. Em nome de Jesus. Então, querido, se você está fraco, vai para o seu quarto e vai orar. Deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa a unção ser gerada dentro de você, porque Deus não precisa de pessoas capazes e cheias de dons, de virtudes, Ele precisa de pessoas ungidas, amém? 10, e ele partiu para cima, versículo 48, quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Ele partiu para cima, querido. Ele não se intimidou. Amém? Porque ele sabia quem ia à frente dele, que o Senhor ia à frente dele. E quando você luta a batalha correta, quando você luta a batalha do Senhor, você tem certeza que Deus está à sua frente. A pergunta é, qual batalha você tem lutado hoje? Que batalha você escolheu para lutar? Porque se você estiver lutando contra a igreja, se você estiver lutando contra político, se você estiver lutando uns contra os outros, meu irmão falou isso, porque não sei o que, papapá, você está na luta errada e você vai morrer. Para de lutar a luta errada. Porque Deus te chamou, Deus me chamou para lutar contra principados e potestades, dominadores espirituais da maldade que tem prendido a mente das pessoas nessa geração, que tem matado as pessoas dessa geração. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Amém? Versículos 49 a 50. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a contra a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com a tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Querido, isso aqui fala de preparo. Davi sabia o que fazer. Quando ele saiu correndo para cima de Golias, ele não ficou catando onde estava o alforje, onde estava a pedra, pensando o que ele ia fazer, não. Ele estava preparado para aquilo. Ele poderia não ser um guerreiro do exército treinado, mas ele era treinado para fazer aquilo que ele estava fazendo. Então deixa Deus te treinar e aprenda a manusear as armas que Deus tem te entregado hoje. O que Deus tem te dado nas suas mãos para fazer hoje? Então faça bem. Faça bem aquilo que está nas suas mãos para fazer. Amém? Saiba usar as armas que Deus colocou na sua mão. E o último ponto aqui. Termine o que começou e pegue a sua recompensa. Versículos 51 a 54. Davi correu, pôs os pés sobre ele, porque Golias tinha caído, né? Pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. E então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom.
cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrom. E quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. E Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Davi trouxe a sua recompensa. Os israelitas trouxeram a sua recompensa. Amém? Quando você termina o que você começou, você tem a sua recompensa. A palavra do Senhor nos ensina isso. Que a coroa, a recompensa, é para aqueles que terminam. É para aqueles que completam a carreira. É para aqueles que perseveram. A vitória é para aqueles que perseveram. Então eu quero te dizer, querido, não pare. Não pare. Se preciso for, você pega os seus cacos no chão, sai andando e sai gritando e sai, pega nas mãos de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Amém? Porque Deus nos chamou para terminar aquilo que a gente começou, não na nossa força, debaixo da unção de Deus, debaixo da graça dele. Amém? A gente tem que parar de pensar que tudo acabou, que a igreja está arruinada, que a igreja está fraca. A gente tem que parar de pensar que o Brasil está uma bagunça, e está mesmo, querido. Mas a gente tem que parar de pensar nisso e levantar a nossa mão e decretar a palavra do Senhor sobre essa nação. Proclamar a palavra do Senhor sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Levanta. O que você vai fazer? O que você pode fazer hoje? Porque Davi chamou a responsabilidade para si. E eu quero te dizer que os planos de Deus, né? Isaías 55, 8 e 9 diz isso. Né, que os caminhos dele não são os nossos caminhos. A gente pode não entender nada do que está acontecendo. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Mas a palavra diz, o Senhor diz, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos, amém? Então Deus não perdeu a batalha. Deus só tem uma coisa que Ele consegue. Ele só consegue vencer, porque Ele é Deus, amém, queridos? Ele é assim, e juntos com Ele nós venceremos. O que você pode fazer hoje? Diga sim ao Senhor. Deus, muitas vezes não pensamos com o Senhor, como o Senhor mesmo. Nossos pensamentos são tão pequenos, Deus. Mas nós queremos nos segurar em Ti, na Tua palavra, Senhor. E dizer a toda essa adversidade que vem contra nós. Toda essa guerra que vem contra nós. Que nós vamos contra o diabo, que nós vamos contra esse vírus em nome de Jesus. Oh Deus, nós sabemos que o Senhor está à nossa frente. E que não há nada, Deus, não há nada que nos afaste do Teu amor, não há nada que nos afaste do Senhor, porque o Senhor já venceu todas as coisas, o Senhor já venceu todas as coisas por nós, e nós queremos dizer hoje, Deus, sim ao Teu chamado. Fala conosco, Deus, nos mostra aquilo que o Senhor espera de nós, nos mostra aquilo, Deus, que o Senhor precisa que nós façamos. Deus, seja no nosso quarto, seja acudindo uma pessoa, seja orando, Deus, seja declarando. Nós queremos dizer sim, sim, Deus, sim. Aleluia, aleluia. A batalha pertence ao Senhor, amém? Aleluia, queridos. Vamos terminar esse momento adorando ao Senhor, colocando a nossa vida diante dEle, o Senhor das batalhas, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que luta as suas batalhas, aquele que luta as suas guerras, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Pegue essa palavra nessa noite, deixa o Senhor encher o seu coração. Deixa o Senhor encher o seu coração de fé, de esperança. Que tentaram contra mim, isso, diga a Ele. Em bem transformou. Isso, declare ao Senhor. Todo mal que tentaram contra mim, em bem transformou. Em bem transformou.
todo mal que tentaram contra mim, em bem transformou, em bem transformou. Isso, declare ao Senhor. Todo mal que tentaram contra mim, em bem transformou, em bem transformou. Isso, diga bem forte a Ele. Todo mal que tentaram contra mim, em bem transformou, em bem transformou. Todo mal que tentaram contra mim, em bem transformou, em bem transformou. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver, a batalha pertence ao Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver, a batalha pertence ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus. Tu és Deus que nos fortalece, Tu és Deus que nos guarda, Tu és Deus que nos sustenta no meio das batalhas. Obrigado, Senhor, por essa noite. Aleluia. Queridos, que essa palavra enche o teu coração nessa noite de esperança. Amanhã, às 9h30, nós teremos o nosso culto, nós teremos a ceia. Você pode passar aqui à frente do salão da comunidade e pegar a sua ceia para a sua família. Eu creio que vai ser demais. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Aleluia.